Olá, sejam muito bem-vindos ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos e o resultado para o seu cliente logo no primeiro atendimento. O meu nome é Alessandra Marcelina, criadora da Terapia Podal, que é um compilado de técnicas com componentes da massoterapia, da massagem ayurvédica, pontos de acupuntura e o alongamento do yoga. Interessante isso, né? Ficou curiosa? Venha comigo que eu te explico tudinho. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a dor no ombro. É muito recorrente nos nossos consultórios a dor no ombro, que ela pode ser causada por várias coisas e a gente vai ver como que a gente vai poder tratar a dor no ombro com a terapia podal. Sim, porque você, massoterapeuta, está habilitado a trabalhar com a terapia podal, que é uma técnica que vai ajudar você a ter zero dores nas mãos. Não é interessante isso? É tudo que a gente quer, é tudo que nós precisamos. Trabalhar com segurança e sem dores nas mãos. Porque se a gente consegue trabalhar sem dor, nós damos tudo que a gente tem. A gente consegue melhorar muito mais o quadro do nosso cliente. E isso fica muito mais leve, muito mais confortável. Vamos lá, então? Mas o que é a dor no ombro? Essa, essa, essa dor que frequentemente a gente pega nos nossos consultórios. A dor no ombro, ela a gente pode dizer que o ombro, ela é a articulação mais móvel e suscetível a, a danos, a dores do corpo humano. Justamente por ela ser tão maleável, é que ela facilmente ela é lesionada. Outra coisa é um movimento excessivo. Essa mobilidade excessiva dela que faz com que ele fique muito sujeito à lesão. Por isso que é tão comum a gente encontrar pessoas com dor no ombro. O paciente chega e já fala, tô com dor aqui, ó, aqui que eu tô com dor. E já relata que não é de hoje, né? Porque a dor, ela vem chegando, e a gente costuma falar que a dor, ela sai de um plano mental e vai para o físico. E a gente vai falar sobre isso hoje. Olha que interessante. Então, a dor, em geral, é o primeiro sintoma que aparece quando o ombro está lesionado. A dor é o primeiro sintoma de tudo que a gente conhece, né? Porque até a gente pode fazer com que a escala de dor ela esteja presente no nosso consultório. A escala EVA, onde é de 0 a 10, onde o 10 é uma dor insuportável e o 0 é nada de dor. Então, entre uma coisa e outra, o paciente vai dizer, não, mas hoje eu tô com uma dor 7, que é uma dor bem grande. Ou uma dor 3, ontem eu tava com mais dor, mas eu tomei alguma coisa e melhorou, entre aspas, né? Eu fiquei um pouco sem dor. Então, isso é importante a gente ver. Porque você, massoterapeuta, é perfeitamente capaz de tratar a dor no ombro com a terapia podal, porque a terapia podal é um compilado de técnicas onde ele vai trazer componentes da massagem ayurvédica, componentes da massoterapia, da terapia, dessa terapia toda que a gente está falando, a parte dos pontos de acupuntura e o alongamento do yoga,
fazem com que você, massoterapeuta, tenha uma técnica nas mãos, ferramentas que pode melhorar muito a dor do seu cliente no primeiro atendimento. Com a terapia podal, você é capaz, presta atenção, com a terapia podal, você é capaz de melhorar a dor do seu cliente no primeiro atendimento, porque a terapia podal, ela é um compilado de técnicas que tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, de pontos da acupuntura e do alongamento do yoga. Então, você tem uma série de técnicas que pode ajudar o seu cliente. E outra, tudo isso com os pés. Ficou curiosa? Então vem comigo que eu te conto tudinho. Vamos lá, então? Mas olha só, se a gente está falando de dor, a gente tem que falar quais são as causas dessa dor. Quais são as causas da dor no ombro? Lembra que a gente falou que o ombro é uma articulação móvel, a mais móvel do corpo. A mais móvel do corpo humano. Então, se ela é a mais móvel, ela fica muito mais suscetível a danos, a uso excessivo. Então, quando a gente avaliar o nosso cliente, a gente já tem que perguntar na ficha de avaliação: qual é o seu ofício? Qual é o seu ofício? Do que o senhor faz? O que a senhora faz? Porque a gente sabe que aumentou o ombro acima de 90 graus, o risco é grande. O risco é grande de lesão. Por quê? Eu vou te explicar. As dores nos ombros, elas podem ser provocadas por uma bursite. A bursite, ela é um coxinha de pouso que fica entre uma estrutura óssea e outra. Então, ele faz com que essas estruturas, elas não se choquem. É um separador, é um divisor, que não pode nem para cá e nem para cá. Então, se o ombro for muito para cima, essas estruturas vão se chocar. O que acontece? Ela pode inflamar e a dor é bem forte, é irritante, deixando o paciente bem irritado. Então, o que mais que a gente pode fazer? E lembrar que a dor no ombro pode ser uma bursite, que é a inflamação de uma bursa, pode ser uma tendinite. Olha que interessante, porque a tendinite, ela é o desgaste no tendão. E com o tempo, esse uso excessivo desse tendão pode dar dores incríveis, pode até romper. Mas olha só, prestar atenção na nossa avaliação com relação ao ofício da pessoa. O que ele faz? Ele é um jogador que fica jogando de um lado para o outro? Ele fica arremessando coisas? Ou é um atleta? Então, tudo isso a gente tem que saber. Ou é uma pessoa que eu já tive na minha prática clínica um senhor que a gente estava tratando, e eu sempre perguntando, mas o que o senhor faz? Como? Ele era aposentado. Mas o que o senhor faz? Aí chegou um momento em que eu cheguei para ele e falei, e a dor melhorava, daqui a pouco voltava. Melhorava, voltava. Aí chegou um momento em que eu falei, não é possível. Me conta direitinho o que o senhor faz ao acordar até ir dormir. Ele falou, contou, tomava café da manhã, tal e tal. Chegava no almoço, almoçava e dava aquela descansada, assim, sabe? Eu falei, agora eu te peguei. Imagina que ele descansava assim, naquela cadeira do papai, por 1h30, 2 horas, todos os dias.
Aquilo ali é um ponto muito importante a gente saber, porque é um ponto onde as duas estruturas, elas se contraem, assim, fazendo justamente o que a gente estava falando, ou é uma bursite, ou uma tendinite. Bursite, quando fica inflamado aquela bursa, o tendão, a hora que ele se comprime todo ali, ele também, os desgastes começam a dar dor. Então, a gente vai ter que se atentar a certas situações como essa. A avaliação na parte que mais interessa a gente, na dor, a gente quer tratar essa dor, né? E outra coisa, massoterapeuta, você pode perfeitamente tratar a dor no ombro com a terapia podal, porque a terapia podal ele é um compilado de técnicas que tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, de pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. Então você tem uma ferramenta muito completa na mão, onde você pode melhorar a dor do seu cliente logo no primeiro atendimento. E o que é melhor? Sem dores nas mãos. Você melhora a dor dele e fica sem dores na mão. Não é incrível isso? Eu acho muito incrível. Até porque nós, massoterapeutas, a gente tem um, uma habilidade de tocar na pessoa. Se a gente faz tudo isso e fica sem dores, nós conseguimos ajudar muito mais as pessoas, conseguimos colocar em prática toda a nossa habilidade, toda a nossa gratidão. E quando você faz isso, você aumenta os seus rendimentos, consegue fidelizar o seu cliente e, contudo, você consegue realizar o seu sonho e o sonho do seu cliente e não ter dor. E o seu sonho, porque a gente merece ter uma vida plena, o nosso trabalho é um trabalho que é com amor, com gratidão, e quanto mais a gente quanto mais a gente se especializa, conhece técnicas novas para manter o nosso corpo bem, melhor a gente fica. Não é mesmo? Olha só, o que mais que eu quero falar para você é o seguinte, eu estou acompanhando aqui, como, como o massoterapeuta, ele pode tratar uma dor no ombro. Como? A gente viu o que é a dor. Agora a gente vai saber como você, massoterapeuta, pode tratar uma dor no ombro com a terapia podal, porque agora nós já sabemos que a terapia podal é um compilado de técnicas que tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, pontos do yoga e o alongamento, pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. Contudo, você vai utilizar os pés para tratar o seu paciente, o seu cliente, porque é com os pés que a gente trata e é com as mãos que a gente avalia. Com as mãos, a gente faz trabalhos específicos. Você pode tracionar com as mãos, avaliar com as mãos, porque as mãos, elas têm sensores delicados, elas conseguem palpar, porque palpar é uma arte, fazer uma avaliação palpatória é uma arte que envolve mãos, ouvidos atentos, porque você vai ouvir o seu cliente e vai saber tudo o que acontece naquele músculo, como se fosse uma dança. Ele fala, você ouve, você palpa. Palpar é uma arte. Dali você extrai muitas coisas, muitas informações que vão te ajudar a saber se tem o trigger points, se tem aquelas bandas de tensões,
onde estão localizadas, qual é a localidade da banda, e com isso, essa avaliação palpatória, você vai trazendo para o seu consciente, vai trazendo para o consciente do seu cliente também, e avaliando, porque tudo é uma avaliação. E tratar, a gente vai tratar com os pés. Ok? Então, a primeira coisa a ser feita, que nós estamos falando, como o massoterapeuta, pode tratar a dor do seu cliente com a terapia podal. Primeiro você avalia. Isso é importante a gente falar. Primeiro a gente avalia, porque avaliar é uma arte. E você vai avaliar com as mãos e tratar com os pés. Porque as mãos, elas têm sensores delicados, elas são sensíveis a lesões. Avaliar com as mãos, tratar com os pés. Outra coisa é que a palpação significa examinar, explorar o tecido, ver o que está passando por ali. Qual é aquela estrutura que você pegou? Palpação significa examinar, extrair informações, porque é só dessa forma que você, massoterapeuta, vai fidelizar o seu cliente, aumentar o seu faturamento e, contudo, vai ter 0 dores nas mãos. E o resultado é logo no primeiro atendimento, porque você tem nas mãos uma técnica que é um compilado de técnicas que envolve componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, de pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. O que eu quero dizer com isso? Que você pode fazer nessa sua avaliação e ficar atento a qual ferramenta você vai usar através da terapia podal. Tudo isso você vai fazer com os pés, mas qual é a ferramenta? Nesse local que você vai alongar, nesse você vai tracionar, o que você vai fazer? Então, durante a avaliação, é o momento de você afinar os seus ouvidos, aguçar os seus olhos e saber que naquele momento é um momento precioso, tanto para você quanto para o seu cliente, porque ele te procurou. Você é uma peça-chave para ele nesse momento. E eu vou te ensinar como fazer isso. É dessa forma que eu e você vamos afinar os nossos conhecimentos também. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade para isso. Olha só. Por quê? Então, o que a gente vai fazer, né? Primeiramente, a gente vai avaliar e depois a gente vai tratar. Já ficou combinado que a avaliação é com as mãos, o tratamento é com os pés. Por quê? Porque com os pés, a gente começa e termina com a mesma intensidade, com a mesma energia. O primeiro cliente para o último cliente. Porque a gente não... Porque dessa forma, a gente usando os pés, a gente se cansa menos. É dessa forma que você vai informar para o seu cliente que você tem uma técnica nova. Isso significa que você também está em um outro patamar. Você tem conhecimento disso. A gente não cansa as mãos, nós não cansamos as mãos quando a gente utiliza os pés. E os pés é um microsistema. E eu sei que você sabe o quanto é doloroso para o massoterapeuta atender e ficar com dores no corpo e no dia seguinte ter que acordar, atender novamente com dor. Isso não funciona, porque a gente só dá o que a gente tem. Se a gente está com dor, a gente vai passar isso para o nosso cliente, porque o nosso trabalho é muito direto, é um contato muito próximo com o nosso cliente.
Se você está bem, ele vai estar bem também. E a terapia podal, ela veio para ajudar você, massoterapeuta, a ter menos dor, zero dores nas mãos, porque você vai usar os pés como a sua principal ferramenta de trabalho. Ok? Ó, o palpar, como nós estávamos falando, o palpar, ele é um recurso indispensável, indispensável, porque é através dele que você vai ver os pontos de tensão, onde que tá os trigger points, os famosos trigger points, onde estão as bandas de tensão, se tem lesão, como é que tá aquela musculatura, tá flácida, tá tensa. Então, palpar as mãos, a gente palpa, examina e faz movimentos delicados específicos. Tracionar uma cervical, que é muito importante. E ó, pegar no tecido. Essa é a nossa avaliação. E depois a gente trata com os pés. Porque os pés vai fazer com que você, massoterapeuta, fidelize o seu cliente, aumente o seu faturamento. Com isso, zero dores nas mãos. E o que é mais importante, em tudo o que a gente pode dizer que é mais belo nessa vida, é fazer com que o seu paciente ele tenha resultado no primeiro atendimento. E vai fazer também com que você, massoterapeuta, realize os seus sonhos, porque vai aumentar o seu faturamento. A gente tem que ter em mente que os nossos sonhos, eles têm que ser realizados. E é através do nosso trabalho que os nossos sonhos são realizados. E sem dores, você vai conseguir atender muito mais pessoas. Vai conseguir ajudar muito mais pessoas. É o que eu realmente quero para nós, essa classe maravilhosa de massoterapeutas que trabalha com o coração, que faz com que todo esse empenho, essa energia que a gente troca com o outro vire cura, tratamento. Não é mesmo? Ai, que coisa boa. Vamos tocando aqui. Então, a gente tem que lembrar também da onde vem essa dor. A gente tem que lembrar que dores, ela sai de um plano mental e vai para o físico, mas ela tem um canal também. Então, a gente vai lembrar do seguinte, que por inervação, de C5 a T1, bem na região da cervical, essa região aqui, cervical e próximo de T1, torácica, a gente vai tratar o ombro. Incrível isso, né? Ficou curiosa? Então vem comigo. Sempre que a gente tratar cervical, a gente vai estar tratando o ombro. Por quê? Porque é por inervação, porque é por dermátomos, sabe? Outra coisa que a gente tem que lembrar muito, que eu trago para a terapia podal, é um compilado. Lembra sempre, a terapia podal é um compilado de técnicas com componentes da massagem ayurvédica, opa, é um componente que trazem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, do pontos de acupuntura e do alongamento do yoga. Nós temos sempre que lembrar desse conjunto de técnicas, porque é dessa forma que a gente consegue resolver o problema do seu cliente, fazendo com que você fidelize, fidelizando você aumenta o seu faturamento, aumentando o seu faturamento, você realiza os seus sonhos. E tudo isso, zero dores nas mãos. Zero dores nas mãos. Porque você usa a sua mão para avaliar e o seu pé para tratar. Essa é a terapia
Essa é a terapia podal. Vamos lá, então? Então, se a gente está falando que a cervical, na cervical, você, mexendo na cervical, você trata o ombro por inervação, a gente vai lembrar que, por a terapia podal ser um compilado de técnicas, a gente vai tratar meridianos com pontos de acupuntura. E em todo o braço, passo o meridiano do pulmão, o meridiano do coração e o meridiano, e o meridiano do intestino delgado. Tudo passa pelo ombro. Então, se a gente vai tratar esses meridianos que são canais energéticos, a gente vai estar tratando o ombro. Olha que maravilha! É incrível isso, né? Fico curiosa? Eu sei. Eu também adoro isso. Mas eu vou te falar tudinho. Uhum. Olha só, tudo isso a gente vai... quando a gente pensa num tratamento, a gente tem que ter caixinhas de tratamento. Caixinhas de tratamento. Por isso que a terapia podal, ela é um sucesso. Porque você tem vários, são componentes da massagem védica, componentes do yoga, componentes de pontos de acupuntura e componentes da massagem. Então, é uma caixa de tratamento que eu estou te ensinando, que eu estou dando para você. Olha que maravilha! E falei muito mais. Falei que quando você quer tratar o ombro, você mexe na cervical. Interessante isso, né? Só por inervação. E isso é o mínimo que eu posso te ensinar. Mas tem mais. Ficou curiosa? Vem comigo. Olha só, tem também por quê? Por que que a gente tem que usar a terapia podal para tratar? Isso é uma coisa importante para a gente saber, não é? Porque você começa e termina com a mesma intensidade as manobras. Porque a tua perna tem muito mais firmeza e força para tratar a musculatura. Lembra que é por partes. A terapia podal, ela trata por partes. Primeiro a musculatura, pele, músculos, fáscias, nervos. E é na primeira passada que você já sente isso. Então, ela utiliza grandes alavancas. Você começa e termina com a mesma força e energia do primeiro atendimento do dia até o último, porque você está usando algo especial, você está usando outro segmento do seu corpo, muito mais forte, dando a você muito mais segurança, muito mais destreza. E tudo isso eu, Alessandra Marcelino, vou te ensinar. Sim, eu vou te ensinar. Com tudo isso, a gente poupa as nossas mãos de lesões, porque você, massoterapeuta, porque você, massoterapeuta, sabe o quanto você sofre com dores nas mãos. Então, o que eu tenho para te propor é que você utilize os seus pés como ferramenta de trabalho para tratar não só a dor no ombro, mas várias patologias que você vai aprender comigo. Ok? Ficou curiosa? Vem comigo que eu te ensino muito mais, muito mais. Tô louquinha para isso. É verdade. Então, por hoje, é o que eu tenho para falar. Eu gostei muito dessa conversa, quero agradecer imensamente todos os recados, toda aquela gratidão que eu tenho recebido. Muito obrigada, gratidão. Então, um abraço e nos vemos logo.